particular ao Senhor nesse momento. O que é que você tem que é do Senhor? O que é que você é que é de Deus? Bispo, eu queria tanto ser para ser de Deus. Não, querido, se você desejar ser, o Senhor, Ele é fiel para te fazer ser aquilo que você precisa para o reino. Senhor, em nome de Jesus, é com amor que como filhos nos reunimos nessa casa. É com amor, Pai, que viemos te adorar nessa noite. É com o nosso coração quebrantado, contrito no teu altar, que dilaceramos, Pai, a nossa alma diante do Senhor. Entregamos tudo que há em nós para ti. Senhor, destampamos o vaso, derramamos o nosso óleo perante o Senhor, porque não há nada que queremos mais do que a tua presença. Não há nada que queiramos mais do que sermos transformados pelo teu Espírito. Não há nada que desejemos mais, Senhor, do que sermos aperfeiçoados pela tua presença. Senhor, encontra filhos sedentos, encontra filhos apaixonados neste lugar, encontra homens e mulheres que amam ao Senhor mais do que tudo aqui, Senhor. Encontra pessoas que desejam te conhecer mais e mais, conhecer e prosseguir em te conhecer. Ah, Senhor, que o teu Espírito com liberdade encha esse lugar, que o teu Espírito com liberdade nos molde, nos vista de acordo com a tua presença, a tua glória e o teu poder. Que recebamos vestes de santidade, vestimentas de louvor, óleo de alegria, unção do Senhor, e pelo teu poder sejamos, Senhor, ó Deus, apresentados diante daquele que é Pai e Pai de amor, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Aplauda bem forte a Ele. Aleluias. Oh, louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. O povo mais feliz da terra está aí? Mateus capítulo 1. Aleluias. Mateus 1, no verso 18. O tema dessa noite é paternidade, a missão que traz o céu na terra. Paternidade, missão que traz o céu na terra. Diga assim comigo: paternidade, missão que traz o céu na terra. Diz assim o texto, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Essa palavra é do Senhor, somente do Senhor. E eu tenho certeza que você que está aqui como pai vai compreender o que Deus quer falar, e você que está aqui como filho vai ser surpreendido com o que Deus vai tratar contigo nessa noite. Nós precisamos compreender aqui alguns ambientes da palavra, e o apóstolo, sem que nós combinássemos, falou de Abraão. E Abraão, ele é a principal figura paterna no Antigo Testamento, porque
Abraão, ele é o pai que entrega o filho. E quando a gente olha de Gênesis a Malaquias, em todo o Antigo Testamento, quando o Senhor se refere a uma família, o motivo de Deus se referir à família é sempre pedindo para a família um filho. Ele pediu um filho para Abraão, ele pediu um filho para Ana, para Eucana, ele pediu um filho para Davi, ou melhor, para Jessé. Para Davi, ele determinou que Salomão era quem cumpriria a missão. E a gente observa que no Antigo Testamento, por mais que Deus se relacione bem com os pais, o principal motivo do relacionamento de Deus com os pais no Antigo Testamento é o filho. Mas o Antigo Testamento se passa, vem Jesus chegando. Pode tirar esse som, meu filho. Vem Jesus chegando. E a palavra de Deus fala que Jesus é gerado sem a semente do homem, somente a semente da mulher. Imagina naquele tempo, como seria para Deus gerar um filho numa mulher, sendo que essa mulher, ficando grávida de uma pessoa, ficando grávida, sem ter sido casada, como que ela justificaria para a família, para o marido, ou para o noivo, ou para a vizinhança, que aquele filho era um filho gerado de Deus? Não tinha como se justificar algo assim. E a mulher que era encontrada em adultério, ela era apedrejada até a morte. Então nós sabemos que Maria, quando entrega o ventre dela para Deus gerar Jesus, ela estava correndo risco de vida, correndo um risco muito grande de ser uma mulher apedrejada até a morte e completamente discriminada pela família. Mas por que foi que Deus olhou para Maria e teve segurança para fazer o plano se cumprir em Maria? Porque existia um homem do lado dela, chamado José, que Deus conhecia o coração. Deus conhecia o coração de José. Deus sabia que José era um homem temente a Deus. Deus sabia que José era um homem que, se Deus falasse com ele, ele seria capaz de obedecer, de compreender, e o temor que ele teria do que Deus falasse com ele, iria fazê-lo cumprir o propósito. José recebe uma missão, e é a primeira vez que Deus ensina um pai a ser pai na palavra de Deus. Você não vai ver em nenhum outro texto bíblico do Antigo Testamento Deus ensinando para nenhum pai como deveria se criar um filho. Mas quando chega aqui, no Novo Testamento, Deus inaugura um novo tempo sobre a humanidade, que é o tempo da paternidade. E por que no Antigo Testamento a gente fala tanto de filho? Porque no Antigo Testamento Deus estava revelando que um filho nasceria no meio de nós, que um filho seria entregue por amor de nós, que um filho seria sacrificado pelos nossos pecados. Mas no Novo Testamento Jesus vinha com uma missão, e a missão era revelar o Pai. Diga assim comigo: a missão era revelar Deus como Pai. Percebe? E para que isso se cumprisse, Deus precisava encontrar um homem na terra que se dispusesse a ser um pai segundo o coração de Deus. Gente, não era qualquer filho que José ia criar. Era Jesus, o Filho de Deus. Deus estava confiando o seu unigênito. Deus estava confiando o seu tesouro precioso que ele tinha enviado do céu para um homem cuidar. Podia ser qualquer homem? Não. Tinha que ser um homem segundo o coração de Deus. E não é por outro motivo que Davi é da linhagem de Davi, que José é da linhagem de Davi. José, ele tinha um coração capaz de ser moldado para ser um pai como Deus gostaria que ele fosse. Quando José aceita a missão, José estava se dispondo de muitas coisas, porque afinal de contas Maria tinha ficado grávida antes do casamento, o que fazia a sociedade acreditar que José tinha se deitado com a esposa e tinha desonrado a esposa antes do casamento. Mesmo assim, ele aceitou a missão. Quando nós olhamos para a condição de José, algumas pessoas, alguns pregadores, alguns pastores ousam dizer
que José era um homem muito rico, que ele era um empresário, um grande nome na sociedade. Mas a palavra de Deus diz que José era de Belém, e Belém era como se fosse a periferia da grande cidade. Belém era um lugar miserável, de pobreza extrema. Então não dá para acreditar que José fosse um homem muito rico, e talvez até por causa disso, ele ainda não tivesse casado com Maria. Mas mesmo debaixo de dificuldades, ele não se negou a ser pai de Jesus. Quando nós olhamos para José, ele assume a responsabilidade sem poder aquisitivo. E qual é a prova disso, bispa? Que Jesus, quando nasce e passa um tempo do seu nascimento, os magos vêm trazendo presentes para Jesus, trazem ouro, incenso e mirra, presentes caríssimos. E só a partir do momento que essa oferta chega para Jesus, é que o Senhor Deus dá uma ordem para José em sonho e diz para ele assim: agora você vai sair daqui, José, e você vai para o Egito. Ou seja, Deus enviou um recurso para que Maria, José e Jesus fossem sustentados no Egito e não faltasse nada para eles até que se cumprisse o tempo da volta. O que isso nos mostra? Que o mesmo Deus que gera um filho é o Deus que gera provisionamento. Um pai que deixa um filho com a desculpa de que eu não tinha como sustentar, é um pai que nunca conheceu a Deus, porque um pai que conhece a Deus vai saber que o mesmo Deus que envia o filho, envia o provisionamento. Amém? Por que a paternidade é uma missão que traz o céu na terra? Porque Deus delegou para José a missão de revelar-se como pai, segundo o coração de Deus. E trazendo essas características de José, um pai que renunciou à sua honra, um pai que renunciou à sua região, à sua parentela, um pai que renunciou todas as possibilidades de riquezas e de finanças naquele território onde ele vivia. Um pai que saiu renunciando tantas coisas e teve que sair fugido para o Egito, como se ele fosse um devedor. Essa é a característica do pai que o Senhor tem buscado nos homens hoje, depois de Jesus. Antes de Jesus, nós poderíamos nos comportar como o pai de Davi. O pai que larga o filho no meio do pasto, cuidando das ovelhas que não são dele, e que come do que sobra na mesa. Antes de Jesus, como pais, nós poderíamos nos comportar como um pai ausente, como foi o pai de Jefté. Poderíamos nos comportar como um pai ausente e totalmente alheio da condição da família, como foi o pai do filho da sunamita, que o menino está doente e ele fala assim: leve lá para a mãe, deixa que a mãe se vira. E quando o menino chega em casa, morre no colo da mãe. E quando o marido chega e pergunta: e o menino melhorou? Ela fala: vai tudo bem, porque não adiantava falar para aquele pai que o menino tinha morrido. Ou seja, um pai que não exercia a presença, um pai que não tinha comprometimento com o contexto familiar. Contudo, depois de Jesus e através da experiência de José, nós precisamos buscar a paternidade em Deus, para que a gente possa trazer o céu na terra. Bispo, e aonde está o céu? Diga assim comigo: o céu está no Filho. Existe caminho para o céu sem Jesus? Não tem. Bispa, mas Jesus é maravilhoso. Jesus é extraordinário. Só quem sabia que Jesus era maravilhoso e extraordinário era José e Maria. O restante do povo de Israel, ninguém sabia que Jesus era o Filho de Deus. Sabe o que você precisa hoje, querido? Olhar para o teu filho como alguém extraordinário. Olhar para o teu filho como alguém muito especial. Sabe por quê? Porque Deus não enviou qualquer um para você cuidar. Deus enviou um projeto perfeito, Deus enviou um filho perfeito, Deus enviou alguém que vai mudar as estruturas da tua família, Deus enviou alguém que vai mudar as estruturas da tua vida, que vai mudar as estruturas dessa terra. Somente José e Maria sabiam quem era Jesus, e você, como pai, você precisa saber quem é seu filho.
Você precisa saber o que é necessário renunciar para que se cumpra a promessa do Senhor sobre o teu filho. Ele pode ser a revelação do céu na terra. Muitas vezes nós achamos que vamos viver o céu quando as nossas finanças estiverem abastadas, quando os nossos celeiros estiverem fartos, quando a nossa casa for a melhor casa do bairro. Só que o céu, querido, está num abraço que recebemos, mesmo mediante todas as nossas falhas. O céu está no perdão que recebemos de um olhar contrito, de um filho que sabe que erramos, mas que ele deseja estar ao nosso lado, independente daquilo que falhamos. Nós estamos buscando o céu em coisas terrenas, quando Deus colocou o céu dentro do filho. Jesus era a revelação do céu. Ele estava trazendo o céu para nós. Ele era o caminho de volta ao Pai. Bispa, eu tenho lutado toda a minha vida para ser um bom pai, e eu não tenho conseguido. E sabe o que Deus falou comigo sobre isso? Eu falei: Deus, por quê? Que eu não acredito que um pai que tenha deixado o filho para trás coloque a cabeça no travesseiro com tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. Você sabe o que é mais impressionante acerca disso, querido? É que um pai que deixa um filho para trás, ele nutre no coração o sentimento de que agora não dá mais tempo rever, trazer o filho para perto. Mas o filho que foi deixado para trás, ele continua esperando o acolhimento do pai, como se ele tivesse 3 anos, 4 anos, 5 anos. E ainda que seu filho tivesse 60 anos, ainda daria tempo. E eu perguntei para Deus, eu falei: Senhor, por quê que os pais, muitas vezes, por mais que lutem, não conseguem exercer uma paternidade excelente? E o Senhor falou assim para mim: porque são filhos feridos. São filhos feridos, que não entenderam o porquê, que não conseguiram ressignificar as coisas. E não vão conseguir, porque somente o Espírito Santo pode fazer isso. Então, dentro do ambiente de um filho ferido, não consegue renunciar à dor para se render a Jesus, para fazer com que Deus transforme todo o processo dentro de você e faça de você um pai excelente. O que Deus estava fazendo na vida de José? Querido, vamos falar aqui no nosso tempo, na nossa justiça. Se você está namorando uma pessoa, os homens, né, estão namorando aí uma pessoa, e essa mulher que você tanto ama, aparece grávida, você casa com ela ou não? Não casa. Primeiro, você não casa por causa de você, do seu orgulho. Segundo, você não casa porque a sua família não aceita. José é um pai adotivo que amou Jesus com todas as forças. O que foi que fez José amar Jesus com todas as forças? Porque certamente Jesus era o Filho de Deus. Não, Jesus não nasceu com coroa de glória. Jesus não nasceu com vestes de louvor, nem com um corpo resplandecente. Ele nasceu uma criança. Mas José amou Jesus com todas as suas forças. E por que disso? Porque embora José não tivesse posses, eu tenho certeza que José teve uma filiação sadia. Ele sabia a importância do amor. Ele sabia a importância do acolhimento. Ele sabia a importância da família. Eu fui pesquisar hoje o sentido da palavra pai. E no hebraico, a palavra pai, ela se resume em 2 letras, A e V. E a palavra pai, ela quer dizer força da casa. Quando Jesus nasce, o Senhor nosso Deus estava restaurando sobre o homem a condição de paternidade como força da casa, a autoridade da casa. O Senhor estava delegando sobre José, inaugurando através de José um tempo de uma paternidade sadia, de uma paternidade que tem filhos como flechas. A
A palavra do Senhor fala em Salmo 127, que feliz é o homem que enche a casa de filhos, são como flechas na mão do arqueiro. Feliz é o homem que enche a sua aljava deles. O Senhor estava inaugurando sobre a terra uma autoridade e uma força sobre o homem que tinha sido perdido por causa do pecado. Adão foi tão bom pai que Caim matou Abel. E quando a gente olha no decorrer da história do Éden até Malaquias, todos os pais falharam. Todos falharam. Todos os pais biológicos falharam. E de repente Deus levanta um pai adotivo, que amou Jesus com toda a sua força. E você sabe o que Deus estava dizendo para nós? Ele estava dizendo assim: o teu pai pode ter falhado, mas eu te adotei como filho, e eu não vou falhar contigo. Na entrega de José, Deus estava revelando a dimensão da entrega que Ele estava fazendo por amor a nós. Na entrega de José, o que José fez por Jesus era uma maneira de Deus exemplificar de forma física e visual o que Ele faria com a gente no espírito. A restituição, o cuidado, o provisionamento, o zelo, a presença. É tão fato que José era um pai presente, que a palavra do Senhor chama José de carpinteiro e chama Jesus de carpinteiro. Por quê, bispa? Porque Jesus andava lado a lado com José. E era uma regra da família bíblica passar não somente os ensinamentos daquilo que Deus tinha feito com eles em Israel, mas também a cultura familiar, a sua tribo e também o profissionalismo de cada família. E Jesus era chamado de carpinteiro por causa do pai que tinha. Ou seja, José era um pai presente. Presente. Deus estava dizendo através de José: eu serei presente na tua vida. Eu serei provisionador na tua vida. Eu cuidarei de você. Nós aprendemos em uma das nossas reuniões aqui, de um dos nossos cultos, que o apóstolo ministrou numa santa ceia, que o carpinteiro não era quem fazia móveis. Carpinteiro era como mestre de obras, era quem construía a casa. E onde foi que Jesus foi morar? Por quem que ele foi adotado? Por alguém que construía casas. Quando Jesus vai embora, que ele ascende aos céus, o que ele diz? Eu irei, prepararei para vós morada, casas, e voltarei para buscar. O que José impregnou no coração de Jesus foi tão profundo, que ele usa isso para explicar para os seus discípulos: eu vou para o Pai, prepararei moradas, casas, e voltarei para buscar vocês. Bispa, o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer para você, querido, que o Senhor Jesus nos deu uma grande chance de acertar. Que você, como pai, você está recebendo a oportunidade mais preciosa da sua vida, de ser um pai segundo o coração de Deus, de um filho adotado, de um filho gerado, de um filho que já chegou grande na sua vida. Você está recebendo a oportunidade de agregar nele os valores e apresentar para ele o amor de Deus. E para você que é filho, você está recebendo a oportunidade de abrir o teu coração. Porque depois de Jesus, nós não podemos andar como se Jesus não tivesse vindo, como se Ele não tivesse perdoado os nossos pecados, como se Ele não tivesse nos amado. Queremos um pai no padrão bíblico, mas estamos muitas vezes nos comportando como filhos no padrão do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Queremos um pai como Deus, que provê, que é presente, um pai amigo, companheiro, intercessor, conselheiro. Nós queremos um pai assim,
Mas o coração endurecido muitas vezes não permite, não dá direito do pai acertar. Sabe, o teu relacionamento com Deus às vezes fragmentado. O teu relacionamento com Deus apenas como Deus e não consegue ver Pai em Deus. É fruto de um coração que não perdoa. Sabe uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos? Eu falo, vocês nasceram sendo filhos. Eu nasci sendo filha. Eu só comecei a ser mãe depois de vocês. Então, eu vou errar. Eu vou falhar. O apóstolo vai errar. Ele vai falhar. Porque quem está ensinando a gente a ser pai são os filhos. E muitas vezes nós, como filhos, nós temos um caráter tão exigente, como se nós estivéssemos sendo filhos como Jesus. Filhos obedientes, tementes, amorosos, zelosos. Nós exigimos do nosso pai coisas que nós não estamos dando, sendo nós os crentes, conhecedores da palavra. Quando nós olhamos a condição de José, nós vemos que José recebeu de Deus a oportunidade de ser pai. E Jesus se permitiu ser filho de José. Mesmo ele sabendo que o pai dele estava no céu, que era maior do que tudo, que o pai dele é soberano, ele se permitiu ser amado por José. Se você é filho de Deus, você precisa se permitir ser amado. Bispa, o meu pai me abandonou. O meu pai me deixou. Eu nem conheço o meu pai. Você recebeu filiação em Deus para ensinar o seu pai a ser pai. Se teu pai nunca te procurou, procure ele você. Vá atrás dele você. Rompa com as barreiras que impedem a reconciliação. Rompa com as muralhas. Para que você viva o céu aqui. Para que o seu pai tenha a oportunidade de viver o céu. Nós podemos ver a atitude de José em todo o seu amor, em toda a sua entrega, revelando profundamente como Deus agiria com a igreja, como Deus agiria com cada um que se achegasse a Cristo. Hoje, você precisa parar para refletir só um pouquinho. Quando nós olhamos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que ninguém foi criado sem propósito. Todo mundo teve uma razão para nascer. Talvez para Israel, Sansão fosse só Sansão, mas para Deus era o libertador de Israel. Talvez para o marido de Ana, Samuel fosse só um filho do desespero de Ana, mas para Deus era a inauguração do tempo profético sobre a terra. Nenhum filho nasceu por acaso. Quando nasce Sete, depois Enos, filhos de Adão, estava sendo reinaugurado o tempo da adoração. Estava sendo restituído sobre o homem o tempo da adoração. Aí eu te pergunto, você sabe quem você gerou? Você sabe quem é teu filho? Você sabe qual é a preciosidade de Deus que está dentro dele? Você sabe qual é o propósito que Deus tem com teu filho? Bispa, eu não sei nem qual é o propósito que Deus tem comigo, pois eu estou te convidando hoje a conhecer. Eu estou convidando você hoje a conhecer o propósito que o Pai tem com você. Porque você não teve a atenção do pai biológico, você rejeita o pai adotivo. Mas Jesus amou o pai adotivo com tanta profundidade. Ele respeitou o pai adotivo com tanta profundidade, nos ensinando como deveríamos ser como filhos de Deus. O Pai nos adotou, o Senhor nos adotou, Ele te acolheu. E te acolheu porque José acolheu Jesus porque Jesus não tinha pai? Tinha. Mas ele aceitou a missão de agregar em Jesus os valores necessários para se cumprir a missão dele aqui. Você está na igreja hoje. Você já parou para pensar quantos meninos entram aqui sem o pai e sem a mãe? Por que você não adota um?
Não, bispo, ele já tem o pai e a mãe. Não, por que você não adota um? Esses dias eu estou lá em casa, falando para o Lucas corre longe. Lucas, eu estou sentindo falta de um nenezinho aqui em casa. Graças a Deus que laqueou, senão já estava aqui. Estou sentindo falta de um nenezinho aqui em casa. De um bebezinho da perna gordinha para morder. Aí o Lucas fala, Deus me livre, mãe, vou adotar um. Vou adotar uma criança. Está faltando alguém aqui nessa casa. Por que disso? Porque a gente entende que os filhos não são nossos. Eles são de Deus e a gente contribui com uma parcela bem pequenininha. Quando a gente se permite ser usado para agregar valores nesses filhos. Para agregar a palavra de Deus na vida deles. Eu falo para os meninos, está faltando um Samuel aqui em casa. Vai chegar um menino aqui em casa. E aí o Lucas fala, Deus me livre, mãe, eu não vou querer. Mas no dia que o Lucas entrar em concordância, vai chegar. Não é nem o pai, é o Lucas. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, permitir o Senhor tratar a nossa paternidade. Bispo, eu errei demais. Você sabe que José também, por um momento, quando ele descobre a gravidez de Maria, a palavra do Senhor fala que, no primeiro momento, a intenção dele era abandonar Maria? Esse é o homem natural. E ele teve o seu momento de homem natural. Não, eu não vou ficar com Maria. Esse filho nem é meu. Eu fui lá enviado por Herodes para construir uma casa não sei aonde. Quando eu volto, a mulher está grávida. Não vou ficar. Ele teve uma ação natural. Mas ao ouvir a voz de Deus, imediatamente ele acatou a voz e aceitou a missão. Quanto tempo faz que você está na igreja? Quanto tempo faz que Deus tem falado ao teu coração? Quanto tempo faz que Deus está te ensinando a ser um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor? Quanto tempo faz que Deus está falando sobre paternidade nessa igreja? Bispa, os meus filhos não têm pai. Os meus filhos só têm mãe. E eu bato no meu peito com muito orgulho, porque eu sou o pai dos meus filhos. Eu vou falar algo aqui que o Espírito Santo de Deus mandou eu falar. Não faz isso. Você nunca vai ocupar o lugar de um pai na vida de um filho. E você sabe o que é interessante? Que se Jesus era filho somente da mulher, para que Deus precisava de José? Jesus era filho de Deus. Ele sabia, Jesus tinha consciência que ele era filho de Deus. Tanto que no templo, com 12 anos, quando Jesus é encontrado por José e Maria, que fala assim, olha, seus pais estão que nem loucos te procurando. E eles encontram Jesus e falam, Jesus, por que você fez isso com a gente? Ele fala, estou aqui resolvendo as coisas do meu pai. Ele tinha consciência que ele era filho de Deus. Então, se Jesus era filho da semente da mulher, por que Deus insistiu que José ficasse? Porque Deus quer uma família completa. E muitas vezes as mulheres batem no peito e dizem assim, eu sou um pai, os meus filhos não precisam de pai. Eu quero te ensinar algo aqui hoje. Eu quero ensinar isso para as mulheres em nome do Senhor Jesus. Eu quero te trazer essa palavra com temor e com tremor. Nós temos uma mídia nos ensinando uma série de coisas erradas, quebrando os princípios da família. Mas se Deus deu ao pai a força e a autoridade, não adianta nós queremos assumir uma posição que não é nossa. O teu relacionamento com o pai do teu filho pode ter dado errado. Sim, infelizmente. Mas não transfira para o pai o mau caratismo do marido. Não tire do pai o direito de ser um pai excelente porque ele foi um péssimo marido. Porque você está destruindo a honra do filho ser reconhecido como pai, porque esse pai foi um péssimo marido. Eu tenho orientado muitas mulheres acerca da alienação parental.
Porque uma mãe, quando vai falar mal do marido para o filho, ela não fala mal do marido dela, ela fala mal do pai daquela criança. Ela diz assim: porque o teu pai fez isso, porque o teu pai é um adúltero, porque o teu pai é um infiel, porque o teu pai é um canalha, não paga a pensão, porque o teu pai, não é o pai da criança que faz isso, quem faz isso é o marido. E muitas vezes, quando a mulher, ela consegue estabelecer dentro do filho uma visão totalmente distorcida do pai, ela quebra completamente a aliança desse filho com Deus. E quando esse filho veste essa roupa de resistência contra o pai, ele se torna amaldiçoado. Porque Deus estabeleceu o pai como proteção, Deus estabeleceu o pai como um propósito maior de tudo que se pode imaginar, inclusive de levar os filhos para Deus. Quando a gente olha a ação de Caim, ou melhor, dos filhos de Noé, Cã, quando descobre a vergonha de Noé, a palavra do Senhor fala que ele é amaldiçoado. O texto fala da nudez. Mas quando nós trazemos a vergonha do pai hoje para um filho, nós estamos apontando para o filho os erros de um pai. E quando esse filho decide apontar os erros desse pai, ele pode se tornar maldito. E muitas vezes nós mulheres não temos discernimento. Eu estava conversando com a intercessão na sexta-feira. Olha esse episódio aqui nós temos muitos professores em nosso meio. Dia das Mães nas escolas, festa. As crianças passam 15 dias ensaiando a musiquinha que vão cantar. Colocam um aventalzinho nas crianças. Compra presentinho para o Dia das Mães. No Dia dos Pais não tem nada. E quando tem é ensaiado no mesmo dia da apresentação. Por que disso? Ah, bispa, é porque os pais não dão atenção para essas coisas. É porque a maioria das pessoas que estão lá dentro são mulheres, que passaram por frustrações no casamento. A direção da escola está na mão de mulher. As professoras na sala de aula são mulheres. E a maioria que passaram por alguma frustração no relacionamento, acaba despejando nas crianças de dentro da escola essa resistência contra o Dia dos Pais. Eu falei: epa, o ano que vem eu tenho uma briga na escola. Esse ano me caiu a ficha. Eu falei: o ano que vem vai ter uma briga na escola. Por que que tem tanta honra para as mães e para os pais não tem nada? Se ela teve problema com o marido dela lá, é lá na casa dela, na escola, todas as crianças precisam aprender a honrar seus pais. E sem a gente perceber, nós estamos caminhando com filhos, odiando os pais, com base na amargura de alguém e não do que de fato ele viveu com o pai. Quando você pega um filho para conversar, ou uma filha, e você fala assim: me diga da primeira memória que você tem. Primeira memória que você tem com seu pai, ele vai trazer uma memória boa. Mas quando você vai desenrolando a conversa, você vai percebendo que muitas memórias são memórias adquiridas por causa de conversas que se ouviu da boca da mãe com o restante da família. Nós estamos quebrando a paternidade e vamos continuar afirmando: o filho não tem pai, porque se não fosse eu, porque se eu não fizer, não caia nisso. Quando nós olhamos para Maria, Jesus foi prometido para ela. Ela poderia ter levado essa bagagem sozinha. E não estou dizendo que Jesus tenha sido um peso. Mas ela decidiu se submeter a José, que não era o pai biológico do filho dela. E também ela não tinha culpa para aceitar isso. Mas ela decidiu se submeter a José. E a palavra do Senhor fala que, como família, Jesus cumpriu o propósito dele. Jesus não foi ferido antes, não foi encontrado antes, não passou por nenhum tipo de constrangimento antes do propósito se cumprir. Você, como mãe, você tem a missão de fazer seu filho cumprir o propósito que Deus designou para ele. Você, como pai, tem a missão
de fazer o teu filho cumprir o propósito que Deus designou para ele. Bispa, mas eu não sei. Ore. Porque José, tudo que Deus tinha para fazer com Jesus, ele falava com José primeiro. Deus não vai fazer nada na vida do filho sem falar com o pai. Deus não vai fazer nada na vida do filho sem antes revelar para a mãe. O que você tem que você chama de sexto sentido, não é sexto sentido coisa nenhuma, se chama Espírito Santo. Ele conta tudo. Olha, Espírito Santo é dedo duro. Ele conta tudo. Mas a minha mãe é macumbeira. Até para ela ele conta. É assustador. Eu falo lá em casa que o Espírito Santo é dedo duro. Os meninos falam que tem câmera lá em casa. Eu falo, tem Espírito Santo aqui em casa. Ele conta tudo, até que vocês estão pensando, que vocês estão tramando. Eu estou lá no meu quarto, eu sei o que vocês estão pensando. Porque ele conta. Então, não sei o que o meu filho vai ser. Pergunte para o Espírito Santo. Porque quando foi para Jesus ser gerado, o Espírito de Deus enviou um anjo para falar com José. Sabe o que é interessante? Que ele disse até qual que seria o nome do menino. Falou quem ele seria e qual era a missão. Depois que Jesus nasce, que os magos trazem os presentes, Jesus é visitado pelos magos e José é visitado pelo anjo. E a notícia é, saia daqui e vá para o Egito, porque Herodes vai tentar matar o menino. Mais de 2 anos escondido no Egito. Quando volta, vamos aprender carpintaria. E tudo que Jesus fez, através da vida de José, foi orientação do céu. Um pai que diz que não sabe o que fazer com o filho é um pai que não ora. Um pai que diz que não sabe para onde que vai é um pai que não busca a Deus acerca dos seus filhos. O apóstolo ministrou aqui, entregue uma oferta pelo seu filho, mas também coloque seu joelho no chão pelo seu filho. Muitas vezes nós só fazemos isso quando a bomba explode. Nós só fazemos isso quando a situação já veio na porta e a coisa é muito grave. Agora que o filho já está envolvido com drogas é que eu vou orar. Não, eu oro antes para saber quem são as companhias que meu filho está andando. A gente precisa começar a andar como Davi andou contra Golias. Não vou esperar Golias se aproximar, não. Eu vou na frente. Eu vou primeiro, eu tenho a pedra na mão, Jesus está comigo. Eu vou lançar a pedra e o gigante vai cair. Muitas vezes nós estamos esperando o inimigo entrar na nossa casa para começar a orar. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você tentar criar o seu filho com base somente no que você é, vai dar errado. Porque quem você gerou é de Deus, é para Deus e vai voltar para Deus. Quem você gerou precisa cumprir o propósito de Deus e precisa ser guiado pelo Senhor. Muitas famílias estão dando errado porque os pais estão tentando inserir nos filhos a sua cultura. No meu tempo, porque quando eu era menino, porque quando eu tinha meu pai, não é no seu tempo nem daquele jeito, é do jeito de Cristo. Se você orar, não vai dar erro. Se você clamar, não vai dar erro. A palavra do Senhor fala, ensina o menino o caminho que se deve andar e quando velho não se desviará dele. E aí nesse versículo eu descobri uma coisa. E eu fiquei chocada. Você tem um prazo de tempo para inserir Deus na vida do teu filho. Qual é o prazo? Até os 10 anos. Porque quando a Bíblia fala de menino, está falando de antes de assumir responsabilidades. E um menino em Israel com 10 anos já tem responsabilidades. Então você só tem 10 anos da vida do teu filho para colocar Jesus dentro dele. Para que quando for velho não se desvie. Porque depois disso, tudo que você falar ele vai confrontar. Tudo que você falar ele vai refutar. Tudo que você disser assim, ele vai perguntar por quê. E se você não tiver resposta, ele vai falar, não faço. Até os 10 anos a gente insere temor, a gente insere respeito, a gente através do Espírito Santo encontra a palavra que é necessário para que eles sejam quebrantados diante do Senhor. Depois dos 10 anos, o que você plantou vai ter colheita, e o que você não plantou, misericórdia. Aí a gente vê pais descabelando, mães desesperadas, porque não fizeram o plantio correto. Hoje, o Senhor Jesus está te convidando para ser um pai segundo o coração de Deus. O seu filho está vendo Deus na sua vida. A maneira como você está cuidando do seu filho vai fazer seu filho amar a Deus. Bispa, não tem esse poder? Tem. Os pais têm esse poder. Quando nós tratamos pessoas com dificuldades de relacionamento com a igreja,
com um pastor ou com o céu. São filhos que tiveram relacionamento quebrado com o pai. Eles não conseguem acreditar nas promessas de Deus. Eles não conseguem se enxergarem como filhos. Eles não conseguem se olhar como alguém digno de se assentar à mesa do pai. O que você está ensinando para o teu filho vai revelá-lo como filho de Deus? Vai torná-lo melhor? Vai tornar a sociedade melhor? Todo mundo está falando que a sociedade está uma bagunça, está mesmo. Reflexo de pais que falharam na criação dos filhos. Porque decidiram criar os filhos longe da palavra de Deus, longe da direção de Deus. Porque foram engolidos pela grande mídia. Foram absorvendo a imundície de redes de televisão, abraçando a prostituição e os pecados todos, como se aquilo fosse exemplo de masculinidade, de virilidade e de força. Hoje o Espírito Santo de Deus está te convidando para ser um pai segundo o coração de Deus e para ser um filho segundo o coração de Deus. Não adianta você querer um pai perfeito se você não consegue se aperfeiçoar na palavra que Deus tem te dado. Nosso pai não nasceu sendo pai. E ele vai aprender a ser um bom pai de acordo com o filho que você decide ser. E se você tem Jesus, você tem tudo para ser um grande filho. Glória a Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele quer te levar ao lugar do encontro. Bispa, eu não sei ser pai. Sabe, eu já vivi situações, queridos, na sala de aconselhamento, da mãe estar numa situação tão embaraçosa, porque o pai está disputando território com o filho o tempo todo. Nós já vivemos situações dentro da sala de aconselhamento, do casal estar caminhando para um processo de divórcio, porque o pai não consegue lidar com a ideia de um bebê mamando na esposa dele o tempo todo. Dá para dimensionar isso? Um pai com ciúme do filho porque está mamando no peito da mãe. Bispo, isso é real? Isso é real, gente. Isso é reflexo de um filho ferido. Porque um filho sarado é um pai maduro. É um pai que vai se alegrar com a situação. E não ter o filho como um rival. O Senhor quer sarar você. Talvez você seja o filho que foi deixado. Mas talvez você não esteja percebendo que você é o pai que está deixando também. Porque tudo aquilo que eu não perdoo, eu repito. Tudo aquilo que eu decido carregar comigo como sacolinhas, eu vou acabar despejando em algum lugar. E quase sempre vai ser na vida dos filhos. Aquilo que eu reprovo, se eu não for buscar em Deus a saída daquilo, eu vou acabar repetindo. E não é por outro motivo. Há alguns pastores que dizem que não existe maldição hereditária. Existe por causa das escolhas. Existe. E hoje o Senhor quer quebrar ciclos de derrotas da nossa vida. De Gênesis a Malaquias, querido, foi de um jeito. Deus quis filhos, mas de Mateus para frente, Deus está querendo pais. Era filho, mas o filho veio revelar o pai. E eu clamo hoje que o teu filho te revele. Eu clamo que o teu filho não seja só a tua aparência. Que ele não só se pareça com você ao ponto do seu filho chegar num lugar e alguém dizer, é filho do fulano. Não, eu clamo hoje que a essência do teu filho te revele. Onde Jesus chegava, não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho de José? Irmão de fulano, de Beltrano e de Cicrano, não é este o filho de José? Eu oro para que as características do teu filho te revele. E que a partir de hoje, de uma paternidade sarada, de uma paternidade curada, você consiga inserir dentro dos teus filhos o melhor de Deus em você. Aleluias. Vamos nos colocar em pé.